e até eles porem-se de pé e não conseguirem e vermos alguns. O objetivo é este, é tocar, é sensibilizar e perceber como é que é possível estes tipos terem feito isto. Alguns deles duvidavam, estão a ver? Duvidavam que estivessem ali em palco, de facto, indivíduos com perturbação do desenvolvimento intelectual. E é um bocadinho isto, num trabalho igual, um trabalho sério, mas igual. Percebe? O problema é que nós não trabalhamos até agora assim. Percebe? Porque até à questão dos livros, voltamos à questão dos livros, eles vão para uma biblioteca. Se não há lá livros, estão a ver, os livros têm muito texto que não faz sentido. Não é? Vocês contam, vocês pegam um cavaleiro da Dinamarca e sentam uma criança de 3 anos e dizem agora vais aqui estar que eu vou-te ler a história toda, tu não vais ver imagens e vais ter que ouvir. Senta-te aí, agora vais ouvir. Não fazemos isto. Não é? Temos esta sensibilidade, aprendemos. No tempo do Freud, portanto estamos a falar já em século XX, anos 30, 40, ainda se achava que as crianças eram adultos em miniatura e tratávamos como tal. Não é? Isto é um erro terrível. Achávamos que eles eram os adultos um bocadinho estúpidos, não é? Isto está escrito na literatura, não é? As mulheres também estavam neste rol, estamos a dizer. Um bocadinho estúpidos e que depois não sabemos bem uma forma de magia, não é? Vinha-lhes a inteligência, não é? Hoje ainda se diz que a adultez é a idade da sabedoria. A sabedoria só vem com a velhice. Está bem? Ok? E não é obrigatório que venha, exatamente, obrigada, porque é isso mesmo. E não é obrigatório que venha. Nós não somos sábios, nem de longe, nem de perto, temos tanta coisa para viver ainda. Uma delas é o medo da morte, saber trabalhar isso para sermos sábios. É viver isso com serenidade, não é? Ok? Morreu esta semana, Nadir Afonso, na quarta-feira. Eu gosto imenso do Nadir Afonso. E ele diz... Ele tem um livro muito giro, desculpem só ainda por cima está a ser gravado. Desculpem, é só este bocadinho. O Nadir Afonso tem o último livro dele. Ele diz que aquilo que nos vai matar não são dinossauros, nem os meteoritos, nada disto. Vai ser exatamente a nossa profunda solidão. A angústia resultante desta solidão. Porque nós vamos deixar de trabalhar a terra, vamos ter robôs, diz ele, para trabalhar. Uma ideia muito gira, é um livro, se quiserem folhear, só as últimas 3 páginas de um livro, vão a um sítio qualquer, se não quiserem ler tudo, não tem que ler, não tem que gostar de nada, mas leiam só as últimas 3, é uma ternura, de facto. Como ele diz, nós vamos acabar. Pronto, isto só voltando à questão de que nós, de facto, temos ideias, temos uma perspectiva das coisas que às vezes não é a perspectiva, a única perspectiva. Eu não estou a dizer que a nossa atual perspectiva esteja errada. Não é a única. Portanto, temos que ver de outros lados. Pronto, percebemos mais ou menos, mas vamos então, quando falarmos sobre os objetivos, depois tivermos dúvidas, voltamos outra vez a falar. Qual é o nome do livro que falou? Pois eu não sei o título. É o último. Se for a FNAC, um sítio qualquer, está em todos os escaparates agora. E está lá o último dele. Que é o fim do mundo. Portanto, é como é que nós vamos acabar. Nós, enquanto humanos. Professora, tem aí também os quinta convocada. Eu estava aqui a reparar, eu este ano estive na Gala da Inclusão e também tem, por exemplo, aí a Companhia Integrada Multidisciplinar que teve no Incluir no ano passado. Quem quiser, eu depois coloco no fórum, foram feitos os espetáculos e foram gravados, e estão disponíveis. E eu meto no fórum. Pronto, assim como os textos que acompanham também geralmente estes trabalhos, como todos os textos, vocês quando vão, é uma coisa muito interessante também, esta é outra das coisas que é extraordinária. Quando vocês vão ver uma peça de teatro, sei lá, vamos imaginar com Ana Maria, sei lá, São Carlos, quando nós entramos, dão-nos uma espécie de uma folha, antes era um livrinho, agora o que diz é só uma folha, onde explicam aquilo que nós vamos ver, como se nós fôssemos muito estúpidos. Estão a ver? E nós muitas das vezes vamos assistir a estes espetáculos e não há o cuidado, por exemplo, de nos explicar o que é que nós vamos ver. E isto é importante, isto dignifica aquilo que nós vamos ver. Não é? Porque aquilo que vocês estão a ver não é um lago dos cisnes em que mais ou menos a gente sabe que há um cisne bom, um preto, um branco e depois aquilo morre um e fica o outro. Nós não sabemos estas coisas porque são coisas muito novas. Não é? E portanto também ter este cuidado, até na vossa escolha, depois no vosso trabalho também temos o cuidado dos textos que acompanham exatamente estas mesmas projeções. Espero ter-vos pelo menos lançado alguma curiosidade. Gostava muito que vocês
no dia 17, quando nos voltássemos a encontrar, 17 de janeiro, vocês estivessem já, pelo menos, inquietados. Inquietados não existe. Inquietos com estas questões. Pensássemos assim, olha, eu já estou aqui a pensar, olha, acho que, não é? Pelo menos ficasse essa ideia. Pronto, eu só quero dizer-vos que brincar é uma forma de mediar e das mais antigas que se conhecem, está bem? Não vamos perder muito tempo com estas questões. Só quero dizer-vos uma coisa interessante, as crianças com perturbação do desenvolvimento intelectual também brincam, como as outras, mas elas precisam mais do papel do mediador para poderem brincar. Aquilo que nos diz os vários estudos que têm sido feitos é que elas são crianças passivas no processo de brincadeira. A maior parte delas tem dificuldade no jogo de faz de conta, portanto aquilo que faz com que uma criança brinque é exatamente o jogo de faz de conta, a ideia de que esta boneca é de facto a minha amiga e eu hoje para dar aqui umas boas lambadas, estou zangada com ela, portanto, este jogo do faz de conta, eles têm mais dificuldade. E, portanto, necessitam mais do mediador para estarem dentro do grupo da própria brincadeira. Como se o mediador lhe emprestasse um bocadinho a sua capacidade do jogo do faz de conta, não é? E o ensinasse exatamente essa mesma brincadeira. Deixo-vos só também mais esta ideia, exatamente porque brincar também é uma forma de mediar, não é? Tudo o que está entre o indivíduo e o seu contexto, dizia um autor que se chama Winnicott, chama-lhe objetos transitivos. Está entre o dentro e o fora. E tudo isso são objetos de mediação. Tudo isso são formas de mediar. Agora temos é que, de facto, fazê-lo de uma forma diferente, não é? A mãe também também é um objeto de mediação. A mãe, obviamente, é sempre um objeto privilegiado. Não tem que ser a mãe biológica, pode ser a mãe como, de facto, o elemento substituto, quem exerce a função, não é? E pronto, ela entra, de facto, nesta perspectiva daquilo que o Vygotsky designou dos instrumentos e símbolos de que já vos tenho vindo aqui a falar ao longo deste tempo de hoje. E estes são sinais que geralmente provêm essencialmente do meio cultural, das pessoas que nos rodeiam e ajudam a construir o nosso desenvolvimento ao nível dos objetos, dos valores, das crenças, dos ritos. Se nunca fizermos este trabalho com estas pessoas, eles nunca vão ter acesso exatamente a estes processos tão fundamentais e que de facto nos fazem tão cidadãos participativos. Falamos hoje muito na autodeterminação destas pessoas. Eu pergunto, mas que quando tiverem 18, 19, 20 anos e chegarem às instituições é que vamos ensiná-los de facto a serem reivindicativos, o seu direito a participar? Não, isto é uma coisa que começa no jardim de infância, porque nós fazemos isto com as outras crianças, não é? Embora elas sejam profundamente egocêntricas, não é? Nós vamos ensinando que elas têm que estar num grupo, embora se perguntarmos a uma criança, não é, com 4 anos que esteve num grupo, que fizeste hoje? Eu fiz um grande cartaz sobre o Natal. Então, mas estavam mais 4 meninos contigo. Ela quer lá saber, não é? E o outro menino chega a casa e diz à mãe, eu fiz um grande cartaz sobre o Natal. Nós também lhes perguntamos o que fizeste. Exatamente. Não perguntamos o que fizeram. O que fizeram, exatamente. Lá está, é exatamente isso. Mas eles são profundamente egocêntricos, né? Portanto, acham que eles próprios fizeram. Mas um bocadinho também esta ideia de que eles têm que participar, os outros têm que participar. Não participam não têm que participar da mesma maneira, não é? Portanto, nem ter as mesmas formas. Pronto, esta ideia de que nós temos que ir nos apropriando, incorporando e interiorizando as regras, estes mesmos instrumentos, isto é um processo longo, mas pelo menos tem que haver contacto com estes instrumentos para que ele possa, de facto, ocorrer. Agora, passando então um bocadinho para a mediação e para a inclusão, nunca se esqueçam que tudo o que eu vos estou aqui a dizer tem como base teórica as teorias bioecológicas, que falam em sistemas, são teorias baseadas em sistemas, que de facto têm esta capacidade de dizer que o indivíduo é influenciado pelos seus sistemas e ele próprio influencia os seus próprios sistemas. Como é que isto depois é feito? É variado e, portanto, mais complexo, e não vamos perder-nos um bocadinho com essas questões. A construção de uma sociedade inclusiva exige, pois, um trabalho mais amplo que envolva os outros sistemas, começando pelas crenças, mitos, hábitos e, portanto, pelos nossos, não é, sobre estas questões. Isto também é outra provocação, o princípio da normalização e da ideia de que somos todos iguais, portanto o princípio da igualdade é diferente mesmo para todos, também, porque senão não havia nada que fosse mais desigual, começando com aquela ideia fantástica que no outro dia
De facto, um ator partilhava, foi comer com um colega e foi atender o telefone e quando voltou eu tinha comido o frango todo. E o empregado disse, então estava bom? E ele disse, não sei, eu não comi. E ele disse, mas veio um frango para a mesa. Pois, mas a divisão não foi equitativa, o meu colega comeu tudo, comeu o frango inteiro, eu fiquei sem nada. Portanto, o mesmo para todos não é verdade. Não é? Portanto, isto o princípio da igualdade não assenta exatamente nesta questão e nós ainda estamos todos intoxicados do modelo médico, não é? Que sobreviveu até há pouco tempo, que diz exatamente isto, não é? Esta ideia. Em jeito de inquietação, importa de facto conhecermos, e aqui eu tenho que ler mesmo as perguntas, quais os tempos de leitura partilhada de histórias que os pais realizam com estas crianças, isto começando exatamente na família. Que interações constroem estes pais com os seus filhos em torno das narrativas contadas? O que é que eles fazem? Fazem o mesmo que fazem com os outros filhos? Não? Como é que é feito? Que qualidade tem este tempo? Será que os pais fazem mesmo? Será que alguém lhes disse que é importante que o façam? Esta ideia. Quais as brincadeiras que, enquanto educadores, imaginamos, construímos e partilhamos com todas estas crianças? Quantas histórias conhecemos adaptadas exatamente para eles e quantas já adaptamos? Quantas vezes tivemos o cuidado de eu tenho que pensar que vou adaptar? O que conhecemos enquanto grupo de pares sobre interesses, motivações e desejos dos nossos colegas com deficiência? Isto agora é para nós mesmos. Também há pessoas com deficiência da nossa idade, são nossos pares. O que é que nós sabemos sobre eles? Não é? Ou fazemos como fizemos com os pobres, colocamos nos bairros sociais, longe das grandes cidades, dos grandes centros, e colocamos-los lá e pronto, e imaginamos que eles nem existem. Isto é cru, mas é um bocadinho aquilo que nós pensamos. Porque nós pensamos sempre, não, os jovens, as crianças têm colegas com deficiência. Nós também temos, não é? Temos indivíduos com estas perturbações. Que lugar para projetos de intervenção junto das famílias das pessoas com déficit cognitivo que visam o desenvolvimento de competências parentais facilitadoras de desenvolvimento dessas mesmas competências? Isto é um bocadinho o desafio, não é? Para uma série de intervenções que estão a ser feitas para os ditos normais, não é? Para os outros não existe absolutamente nada, portanto, com certeza é importante fazermos isto. Ainda quando falamos de integração, temos de ter presente também o conceito de diversidade e a ideia de relatividade, que eu já hoje aqui falei subejamente e vou partilhar convosco uma ideia que partilho com imensas pessoas do Einstein. Todos nós, o Einstein foi aquele cientista fantástico que tem exatamente a equação da relatividade, não é? Portanto, tem a ver com a energia e a massa, portanto, e que são proporcionais duplamente. Mas ele tem uma ideia que eu acho que é uma ternura, que é exatamente esta. Sobre relatividade. Quando pomos a mão num fogão aceso por 1 minuto, parece 1 hora. Quando estamos sentados ao lado de uma rapariga bonita por 1 hora, parece 1 minuto. A ideia, a relatividade. Pronto, é isto mesmo. E é por aqui que vamos então começar esta dita desconstrução sobre aquilo que são estas mesmas pessoas. Então temos de ter a ousadia, em primeiro lugar, de respeitar a individualidade de cada um, aquilo das suas próprias características. A ideia de que a noção de heterogeneidade e de diversidade é uma potencialidade e não um defeito, e não uma perturbação, e não qualquer coisa de diferente. Estão a ver? Se nós vestíssemos todos iguais, não sei se vocês viram o Matrix, o 1 milhão de vezes, diga-se. 1 milhão de vezes. O último, eu não sei se é o último, ajude-me, em que aquele sujeito mau se replicava, todos iguais, todos iguais, todos iguais, todos iguais, todos iguais. Vocês lembram-se disso, ok? Sim. Era uma coisa assustadora, não é? Portanto, todos iguais. Não tinha qualquer espécie de interesse. Mr. Anderson. Isso mesmo. O futuro passa então por uma aprendizagem desta mesma diversidade e por uma mudança de paradigma compreensivo deste processo. E vamos então entrar no processo de atribuição. Aquilo que também já aqui fomos falando. Situação versus disposição. Eu sou mau porque o outro foi mau para mim, ou eu sou mau porque gosto de ser. Isto é atribuirmos, não é? Ao nosso próprio comportamento uma determinada justificação. Nós somos, de facto, respeitamos os outros porque se vivemos numa sociedade inclusiva, que nos diz que de facto temos que ser inclusivos, ou sou inclusivo porque de facto ter diversidade para mim é engraçado, eu acho divertido, gosto e sinto, até me identifico com essas questões. Estão a ver a diferença entre uma coisa e outra? Um jogador de hóquei, quando patina em direção ao seu adversário, está deliberadamente a tentar magoar ou está simplesmente a jogar?
que é que vocês acham? Os dois. Mas acha que ele é punido se espatifar o colega todo? Não. Nem sempre. Mas devia ser. Mas não é. O que é que nós dizemos? Estava a jogar. Não é? Portanto, a atribuição mais frequente é que sim, que está a jogar e, portanto, o seu comportamento faz parte da competição. Portanto, nós achamos isto natural. Nós A pegarmos... atribuição pode ser encarada como desculpa. É? A desculpa que damos é isso. Não, nós atribuímos, fazemos uma atribuição, dizemos, não, ele de facto bateu no colega. É isso que eu estou a dizer, a atribuição no fundo é a desculpa, não é? Para nós mesmos dizemos, não, também não. Vamos utilizar então ainda uma designação talvez mais simples. É de facto o nosso processo cognitivo de justificação. Sim, exatamente, é isso mesmo. Okay? Nós temos um processo cognitivo extraordinário. Isto é como... É desculpa. Imagina, quem fuma aqui? Eu dizia, é a comunicação que se dá a determinada ação dentro de um contexto. Exatamente. Então não vamos para os fumadores, coitados, eles têm sido tão perseguidos. Mas vamos para aquelas pessoas que são casadas e supostamente têm uma relação com alguém e depois têm uma outra relação. As pessoas arranjam imensas justificações. Aquela mais desculpem-se, vou ser grosseira, mas a mais eu não tenho em casa, portanto tive que... Isto é aquela coisa que mais ouvimos. Outra também justificações é que de facto ela é tão bonito, é tão bonito, eu não consigo, quer dizer, como se nós tivéssemos tudo o que era bonito, não é? Portanto, então quem vai ver as joias da coroa, depois pensa que bonito. E não temos, não é? Portanto, sabemos os nossos limites. Isto só para explicar que nós arranjamos justificações cognitivas para quase todos os nossos comportamentos, não é? Portanto, para nos sentirmos bem. Para não termos uma coisa que se chama de dissonância cognitiva. O nosso cérebro procura estratégias de maneira a não termos. Fazemos isso imenso também com as pessoas com deficiência, não é? Pronto, pois tem aquilo, está justificado, não é? Não está justificado, não é? Portanto, é exatamente essa a questão. Então, quando tentamos caracterizar uma pessoa, na verdade o que queremos mesmo é encontrar um padrão, uma consistência naquilo que essa pessoa faz, mas o comportamento está muito dependente da causa que o originou, existindo uma relação entre atribuição e situação. Se o mesmo jogador de hóquei agredir o colega fora do campo, nós já consideramos que é uma agressão. O ato de violência é o mesmo, mas a situação muda. Assim, um jogador de futebol americano, quando durante uma jogada dá um violento encontrão no seu adversário, nada mais é do que alguém que está a competir. Agora vamos pôr isto na sociedade. Passamos a vida a dar encontrões e justificamos pela nossa dissonância cognitiva que estamos a competir. Não é? Essa é uma das razões porque os nossos jovens, particularmente ao nível do secundário, não escolhem os colegas com deficiência para fazerem parte dos seus grupos. Porque eles estão a competir. E, portanto, eles vão perturbar a sua competição. Conta para não. Exatamente. Isto agora é só para começarmos a pensar. Temos que começar a pensar estas coisas. Portanto, por muito que estejamos contra. Reitero, eu gostaria até muito que vocês fossem dizendo e fossem, ok? Mas começarmos a perceber como é que construímos, em que base está construída a ideia das pessoas com deficiência. A ideia do produto, não é de conseguir aquilo, portanto quase nada mais importa. E a educação da sociedade em geral e de cada um de nós deveria passar pelo entendimento de que as massas informes não nos trazem grande desenvolvimento. Enquanto a diversidade, aliás, o princípio darwinista, não é? É da diversidade que nós evoluímos, é da heterogeneidade do grupo que se faz a evolução e nós ainda não estamos bem capacitados para isso. Portanto, queremos padronizar tudo, pôr tudo por igual, porque achamos que isso é mais equilibrado e não nos apercebemos que sem diversidade não há evolução. Impossível, é isso mesmo. Voltamos à questão do Matrix e aquela questão de reproduzir. Todos iguais, picamos o ponto e caminhamos. Pronto, esta então era aquela ideia que eu queria partilhar convosco. O processo de atribuição é então esta tendência que temos para atribuir uma explicação para um determinado comportamento e quando se verifica um determinado comportamento ou acontecimento temos tendência para lhe atribuir uma causa ou razão para a sua origem, aquilo que geralmente se designa de atribuição causal.
Este fenómeno é um fenómeno geral, existe em todas as sociedades, está bem? E faz parte já do grupo social e não propriamente do indivíduo. Há uma coisa gira. O quê? Mas tu disseste isso. Mas porquê? Tu não pensas da mesma maneira? Penso, claro. E portanto, nós temos sempre tendência para pensar, ok? Nós percepcionamos todos de forma diferente. Mas o que mais queremos é percepcionar todos da mesma maneira, estão a ver? Porque nós não, como diz o professor Ricardo Vieira, ninguém tem medo de ser diferente, tem medo de ser tratado de forma diferente. Então queremos pensar todos da mesma maneira. Percepcionaste desta maneira? Vamos lá, mas tu percepcionaste amarelo, disseste, não, foi verde. E aquilo é completamente amarelo, estão a ver? Porque nós não queremos entrar em grandes conflitos e, portanto, facilitamos um bocadinho o nosso funcionamento. Assim, podemos ter duas respostas. Ou o nosso comportamento, resulta de um determinado contexto ou situação, ou a causa está na própria pessoa. Isto é, dou uma má gorjeta porque sou avarento ou porque tenho pouco dinheiro. Quantas vezes nós fazemos exatamente este mesmo comportamento? Umas vezes é porque de facto não temos dinheiro, outras vezes é porque não me apetece. Ok? E portanto, se temos dificuldade. E depois há uma coisa também muito interessante sobre a partilha. Fui no outro dia ver uma peça de teatro muito engraçada sobre partilha e sobre esta coisa de darmos no Natal e partilharmos. E depois no final havia um ator que partilhava tudo, e no final do outro dizia: estás a ver, não estás mais feliz de ter partilhado? Não, fiquei sem o casaco, fiquei sem as sanas de chourição, fiquei sem... Quer dizer, partilhar também é ficar com menos, não é? Porque essa é uma das coisas que nós ensinamos às crianças e quando chegamos ao estado adulto temos muita dificuldade em continuar a perceber. Pronto, partilhar é deixar de ter. Pronto, no fundo é um bocadinho isto. Uma das coisas que nós também cometemos muito e que me parece interessante é que o erro atribucional, que é a ideia de nós atribuirmos erradamente uma determinada causa a um determinado acontecimento, isto justifica, por exemplo, a questão da procura dos heróis e da procura dos bodes expiatórios, não é? Nós fazemos isto ciclicamente, a história ensina-nos isto, na nossa sociedade nós fazemos isto. Agora, com esta coisa da nossa crise é muito interessante. O nosso bode expiatório neste momento são os indivíduos que estão na fase da adultez avançada, não é? E então estamos a virar jovens contra indivíduos nesta fase. É giríssimo, porque a culpa é deles, porque eles é que recebem grandes reformas e isto e daquilo, sei lá, vemos estas coisas assim. Portanto, nós temos esta necessidade de fazer isto. Eu não estou a dizer que é certo ou errado, eu estou a dizer que temos necessidade de fazer, não é? Temos necessidade de culpar esta pessoa ou aquela, não é, de um determinado acontecimento. Não é só as pessoas, também culpamos o tempo. Não tenho tempo para mais nada, não consigo fazer isso. Exato. Ok, quando o tempo é uma coisa que nós sabemos. Temos sempre de ter esta ideia, o tempo é Deus, não é? Porque se há alguma coisa mais semelhante a Deus é o tempo. Porque nos dá a vida e nos tira a vida. Até uma coisa... Isso para quem acredita em Deus. Pronto, Deus no sentido. Porque se não pensamos então que o tempo não existe. Claro, aí podíamos ir por aí fora e não parávamos mais. Pronto, mas percebemos esta questão de que nós fazemos erros constantes e são naturais e são consensuais, não é? Outro erro frequente no processo de atribuição consiste na diferença se somos ator ou se somos observador. Se observamos temos uma atitude, se estamos lá dentro temos outra. Voltamos à questão do Einstein, tudo depende da perspectiva. E então é muito engraçado, é muito interessante nós ouvirmos as pessoas, e por isso é que é importante partilhar testemunhos das pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. Mesmo aquelas que são mais comprometidas, vamos agora aqui ser um bocadinho drásticas, aquelas que são feias, de facto, que dão muito pouco, as pessoas falam delas com um carinho extraordinário, e a gente pensa assim, coitados, já estão também um bocadinho perturbados. Não é verdade. Eles estão dentro, eles são atores, nós só somos observadores. E, portanto, consoante esta... Se agora falássemos aqui sobre língua gestual e sobre os surdos e sobre a forma deles de ser e de estar enquanto pessoas, vocês tinham uma opinião, certo, completamente diferente daquela que eu tenho. Vocês estão com eles e falam com eles. Assim como eu, quando estive como alunos, eu fiquei surpreendidíssima. Havia deles que falavam otimamente bem. Eu achei aquilo uma ternura, porque como não sei nada sobre língua gestual, sentia-me excluída. Não é? Às vezes sentia-me excluída do grupo deles. E foi muito difícil eles entenderem isso. E um dia eu disse-lhes isso mesmo: olhem, eu sinto-me tão excluída, eu não percebo nada do que vocês estão a dizer e às vezes até devia transmitir algum nervosismo. E quando eles se aperceberam disto, eu disse: olha, é mesmo verdade. Ok, porque eu ficava de facto. E eles começaram a ter imenso cuidado. E depois era muito engraçado, porque há sempre um ou outro, um ou dois. Neste caso, eu tinha um grupo até substancial que falavam, portanto, tinham uma linguagem verbal. E eles sentavam aqui, eles comunicavam, e depois ele dizia: olha, ele deve dizer não sei o quê, está a ver?
E eu achava que passemos mais rápidos, não é? Porque às vezes estávamos tão entusiasmados que se perde muito tempo quando não utilizamos toda a forma. E às vezes é preciso também percebermos esta questão de quando estamos dentro ou quando somos excluídos, quando estamos fora. Não é? Também esta questão da própria exclusão. Estamos a falar de facto, sobre como vemos a qualidade dos outros e como percepcionamos as nossas próprias qualidades. Todos temos uma concepção de nós próprios e todos temos uma concepção dos outros. Isto tem a ver com questões de autoconceito, autoestima. Não temos tempo de ir por aí, tenho pena, porque poderíamos ficar aqui a falar imenso sobre essas questões. E depois também há outra coisa que não podemos separar, que é a relação entre os afetos e as atribuições, não é? Portanto, isto tem muito a ver com aquilo que eu disse há pouco, não é? Portanto, há pessoas que trabalham com estas pessoas e acham extraordinárias e, portanto, tem a ver exatamente com esta questão. As nossas atribuições estão intoxicadas exatamente com a questão dos nossos afetos. E não podemos separar uma coisa da outra. Há pessoas de quem vocês não gostam. E não sabem bem porquê. Não sabem, quer dizer, mas fui antipática, mas disse alguma coisa que me magoou. Não sei, mas não gosto. Pronto. E isto às vezes tem... E quando às vezes temos mais tarde, encontramos com essa pessoa e até conversamos com ela e depois até acabamos por gostar. Portanto, esta questão de facto da intoxicação do processo de facto afetivo. Depois, esta questão de que, isto aqui também já de uma forma talvez um bocadinho mais formal, então quando fazemos algo bem feito, quando temos qualquer coisa boa, nós vamos atribuir a nós próprios, porque somos inteligentes, porque somos, ou de facto em relação aos outros, não é? Portanto, a gratidão, o facto de alguém me ajudou a fazer, ou na realidade se perdemos qualquer coisa, portanto a ideia da ira, da culpa e também às vezes obviamente da resignação. Portanto eu tinha aqui uma questão, não vamos poder muito responder a ela, que era esta ideia quantas vezes na vida e que atribuições nós fazemos quando fazemos uma coisa bem feita ou quando fazemos uma coisa mal feita, fazemos uma atribuição interna, instável, não, eu sou mesmo bom nisto e faço isto muito bem, ou não, eu sou um bocadinho, não é? Quantas vezes? Por exemplo, para esta aula de hoje eu sabia que ia estar para mim estas coisas, nós já perceberam que eu sou uma autodidata nestas coisas e portanto não domino, e tudo que eu não domino eu tenho medo, não é? Como qualquer pessoa, e portanto esta preparação desta sessão de hoje, que eu não gostaria nada de chamar aula, foi um bocadinho mais difícil porque eu não sabia muito bem o que é que havia de... Estão a ver, e porque sei que estão a ser gravar tudo o que eu digo vai ficar, não é? E estas coisas criam-nos alguns constrangimentos, não é? Há pessoas que estão perfeitamente à vontade com estas coisas. E portanto, isto só para exatamente nós percebermos que, de facto, o que é que nós atribuímos. Nós temos também falhas, nós também temos dificuldades, nós também temos limitações, mas pensamos sempre nas limitações dos outros, nunca nas nossas, não é? E também achamos sempre que, porque nós reconhecemos competências aos outros, e isto é muito bom, nós temos sempre dificuldade de perceber que os outros também podem ter medos, embora sejam competentes naquilo que estão a fazer. Há uma coisa que é sempre fundamental na relação educando-educador, que é, de facto, quem educa tem que acreditar naquilo que diz, embora aquilo que esteja a dizer possa ser a maior das barbaridades. Estão a ver? Vocês, se quiserem de facto ensinar alguma coisa a alguém, têm que acreditar. Quando fizer o seu texto num quadro qualquer que adora, tem que acreditar plenamente naquilo que está a fazer, está a ver? Mesmo que até não seja, é sempre o seu lado, é sempre a sua... Não interessa, o que é que isso interessa? Tantos poetas que falam sobre o mar, tantos. E talvez a frase mais conhecida seja da Sofia de Melbrenner, quando disse, quando morrer quero voltar para vir buscar todos os instantes que não vivi junto ao mar, não é? E há tantos poemas, não é? De Fernando Pessoa, não é? Há mar e mar, a ir e voltar, estão a ver? Okay? Há tanta maneira às vezes de dizermos as coisas, mas dizê-las com convicção, com aquilo que de facto nós acreditamos. Só para perceber que eu tenho uma seleção também de poemas e de poetas. Ok. Pronto. Cá está esta questão de que eu disse, as atribuições podem ser internas, podem ser externas, não vamos... E depois vocês ficam com isto só porque me parece que é uma coisa interessante, às vezes, porque já vamos falar sobre o mediador como negociador e às vezes aquilo em que acreditamos pode criar entropia no processo. Às vezes temos que ter a percepção